Querido amigo, hoje estamos iniciando os nossos estudos no texto de 1 Pedro. Vamos estudar o primeiro parágrafo que envolve os versículos 1 a 12. 1 Pedro 1, 1 a 12. Nesse texto vamos refletir sobre o grande privilégio de sermos cristãos. Embora haja sofrimento e dificuldades que temos que enfrentar como cristãos, sem dúvida alguma, é um privilégio podermos ter comunhão com o nosso Deus. É um privilégio usufruir o amor de Jesus que se deu por nós, possibilitando-nos ter reconciliação com Deus, possibilitando-nos manter comunhão com o Senhor. Desde a criação, Deus quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial com o seu povo. Deus criou-nos para a sua honra, para a sua glória, para ter comunhão conosco. Muito bem. A partir daí, o que nós temos, a história que a própria Bíblia nos mostra, é que o homem, infelizmente, pecou. Ele desejou uma comunhão especial conosco, mas o homem não foi capaz de preservar isso. A própria natureza do Senhor estabeleceu limites para que houvesse tal associação, tal comunhão entre o Criador e a sua criatura. O caráter santo de Deus não permitiu que ele fosse, e não permite, que ele seja contaminado pelo pecado e pela corrupção. Os homens só podem estar na presença de Deus se forem puros, se forem santos, se estiverem limpos. Só assim poderão entrar na presença de Deus. Adão e Eva andavam no mesmo jardim que Deus. Falavam com Ele, mantinham comunhão com Ele, mas logo pecaram e perderam essa convivência especial. Foram expulsos do jardim do Éden, separados de Deus e obtiveram como consequência a morte espiritual que Deus havia prometido como resultado do pecado. Você pode conferir isso lá em Gênesis 2:17, Gênesis 3:23 e 24. Então, pessoas sem santidade, um povo sem santidade, não podia e não pode permanecer na presença desse Deus, do nosso Deus Criador, do nosso Deus que é santo. Deus então preparou para si um povo para que pudesse ter comunhão com Ele, para que pudesse proclamar as boas novas de que Deus queria manter um relacionamento de intimidade com o homem, com a sua principal criatura. Através de Abraão, esse povo começou a ser formado. Você se lembra da história? Abraão, Isaque, Jacó, José, esses foram os patriarcas que deram início a esse povo, o povo de Israel. Essa leitura, essas histórias, nós encontramos lá no livro do Gênesis. Porém, como sabemos, depois de muitos acertos e erros, Israel não foi o povo que Deus queria que fosse. Israel não atingiu o objetivo que Deus queria que ele atingisse, de ser o seu porta-voz, de proclamar que Deus quer ter comunhão com a raça humana, com a sua criatura. O povo que Deus havia selecionado excepcionalmente e resgatado da escravidão do Egito, não permaneceu santo. Os israelitas repetidamente exibiram seu pecado aos olhos do próprio Deus. Ele, às vezes, avisou que não poderia entrar no meio da congregação. Por quê? Porque havia pecado. Então, ele disse que se ele entrasse no meio da congregação, ele iria destruir o povo. Veja, por exemplo, Êxodo 33:5, Números 16:44. Mas por que isso? Simplesmente porque não pode haver comunhão entre a santidade de Deus e a impureza do homem. O homem tem que ser purificado, ou então morrerá. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 7, nos mostra exatamente isso. Quando Isaías tem aquela visão maravilhosa da glória do Senhor, ele reconhece: ai de mim, porque sou pecador e habito no meio
de um povo de lábios impuros. Assim também aconteceu com os israelitas. Eles ficaram privados da presença de Deus. Mas assim como aconteceu com os israelitas, também acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos se esquecem de que são privilegiados por serem cristãos e preferem os atrativos do mundo, aquilo que o mundo pode oferecer, e assim não vivem, não buscam a santidade, não buscam a pureza, a integridade de vida. E, portanto, perdem a comunhão, perdem a possibilidade da intimidade com Deus. Se nós vislumbrarmos o que recebemos, o que temos e o que teremos pelo fato de sermos cristãos, de sermos povo de Deus, certamente, com certeza, o nosso procedimento e a nossa motivação de vida deveriam ser outras. O problema é que nós não enxergamos, parece que nós não percebemos o grande privilégio que temos de ser povo de Deus, de sermos cristãos. Assim também aconteceu com Israel. Infelizmente, eles não atentaram para esse privilégio e tiveram de ser disciplinados. Foram duramente disciplinados através dos exílios, quando foram invadidos pela Assíria, em 722 a.C., e quando a Babilônia também os invadiu, o Reino do Sul, em 586 a.C. Então, tanto Israel como Judá não obtiveram a bênção de preservarem-se como povo de Deus. Eles perderam o privilégio de serem povo de Deus. Mas graças a Deus, sempre tem um mais. Mas através de Jesus Cristo, Deus continuou com seu propósito de ter um povo para si, para manter comunhão com Ele, e para que pudesse repartir com outros a possibilidade de viver em harmonia com Deus. Esse privilégio, então, hoje é dos cristãos. Hoje, eu e você, que crê no Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos esse privilégio de sermos o novo povo de Deus, de sermos da família de Deus. Por isso, ao tratarmos desse primeiro parágrafo desta carta escrita pelo apóstolo Pedro, nós vamos contemplar esse tema tão especial. E assim, o título para a nossa reflexão é o privilégio de sermos cristãos. Ou, se você quisesse, você poderia colocar um louvor a Deus por essa tão grande salvação. Como em várias outras cartas do Novo Testamento, olha-se primeiro para o alto numa expressão de louvor e agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, ou então em pura contemplação da sua grandeza e bondade. 1 Pedro, essa carta, começa louvando a Deus pela salvação que Ele opera em Jesus Cristo e oferece a todos nós através da aplicação que o Espírito Santo dá a essa tão preciosa salvação. Em vista disso, o autor, ele quase canta, é praticamente um hino, uma poesia da igreja primitiva, louvando a grandeza e a importância desse amor tão especial de Deus para conosco. Sempre é bom recordar que o apóstolo Pedro escreveu essa carta para os cristãos de várias regiões, de várias igrejas que estavam espalhadas na província da Ásia Menor. Pedro, então, escreveu para encorajá-los a viver correta e dignamente como cristãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos sofrimentos decorrentes do fato de sermos cristãos. Uma vez que o mundo odiou a Cristo, o mundo também odiará e tem odiado aqueles que confessam Jesus como Senhor de suas vidas. Em meio às dificuldades, por vezes, a fé cristã então é abalada, é submetida a provas violentas e nessas horas muitos perguntam: será que vale a pena realmente ser cristão? Vale a pena ser cristão?
Bom, essa carta e esses versículos iniciais nos apresentam a resposta para essa dúvida. Pedro mostra que é um privilégio sermos cristãos. Pedro mostra o que é ser cristãos e como realmente vale a pena viver dessa maneira. Apesar de todas as dificuldades que tenhamos que passar, vale a pena ser cristão. Em resumo, Pedro está dizendo para nós que é um privilégio sermos cristãos e assim o princípio que nós podemos extrair desse texto nos mostra que somente os cristãos têm o privilégio de ter Deus como Pai. Eu vou repetir essa frase. Esse é o princípio que extraímos desse texto. Somente os cristãos têm o privilégio de ter Deus como Pai. E nesse texto nós vamos encontrar 3 características dos cristãos. Pedro começa sua carta descrevendo-nos através de 3 características para mostrar como é abençoado sermos cristãos. A primeira característica dos cristãos é que todos nós somos eleitos. Versículos 1 e 2. Eu leio esses versículos para você a partir de agora. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nessa primeira característica dos cristãos, que nos informa que nós somos eleitos, essa eleição é exposta através de 3 aspectos. Primeiramente, nós somos o povo de Deus, isso é, somos forasteiros, isso é, nós somos peregrinos, cuja pátria está nos céus. Ao invés de pertencermos às regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, ao invés de pertencemos ao Brasil, Argentina, Chile, América, Angola, Portugal e tantas outras pátrias por esse mundo afora, nós somos cidadãos dos céus. Se você está me ouvindo aí, no Chile, por exemplo, você é um irmão meu, você pertence à mesma família. A língua é diferente, a origem terrena, física é diferente, ela é superada pela unidade que temos de sermos membros da família de Deus. Somos cristãos. Somos eleitos segundo o plano eterno de Deus. Você deve se lembrar, por exemplo, de Romanos 8:29. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É uma frase, então, que precisamos entender corretamente. Muitos têm pensado que o mistério da eleição é esclarecido pelo fato de Deus saber antecipadamente como os eleitos agiriam, levando então o Senhor a escolher somente aqueles que voluntariamente se submetessem às suas ordens e recebessem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Que antecipadamente cooperassem com seus propósitos salvíficos. Mas presciência não quer dizer isso. Presciência tem a ver com o conhecer ou prever, com o mostrar conhecimento amoroso da parte de Deus. O amor e a graça de Deus são a origem bíblica da eleição. Sem mérito algum, querido amigo. Sem mérito algum. Deus nos conheceu e nos amou muito antes que viéssemos à existência. E, nesse amor, Ele nos escolheu. Mas nós somos também obra do Espírito Santo. Veja bem, a ação do Espírito Santo faz parte integral da graça da eleição. Essa expressão do texto, em santificação do Espírito, significa que, sem a obra santificadora do Espírito Santo, a eleição de Deus não seria mais do que um mero desejo ou um bonito plano, porém não executável. Foi e é através da obra do Espírito Santo que nos tornamos cristãos.
A regeneração, o novo nascimento, acontece porque nascemos do Espírito. Você deve se lembrar bem das palavras que o Senhor Jesus Cristo trouxe a Nicodemos, dizendo que para entrarmos no reino dos céus, para termos comunhão com Deus, havia necessidade de nascer de novo. Isso é, o nascimento espiritual, é a obra do Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. Aí depois, o Espírito Santo continua trabalhando conosco, vem a obra da santificação. Quando o Espírito Santo tem liberdade de agir em nossas vidas, nos tornamos coparticipantes da natureza divina do Filho, conforme o próprio apóstolo Pedro mencionou e afirmou na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4. É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer a Deus, a obedecer todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Sem a capacitação do Espírito Santo, não haveria nem desejo, nem poder para obedecermos o que o Senhor pede de nós. Mas nesse fato de sermos caracterizados como eleitos, nós somos lavados no sangue de Cristo. A aspersão do sangue de Cristo, essa expressão implica em lembrarmos do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Deve haver purificação com o sangue aspergido. O sangue de Jesus aspergido sobre os pecadores nos limpa e nos lava do pecado e dos pecados. E também nos dá condições de entrar pelo novo e vivo caminho na presença de Deus. Ao sermos lavados pelo sangue de Cristo, recebemos graça, que é o seu favor imerecido, e recebemos paz, a paz que proporciona uma perfeita harmonia com o nosso Deus e Pai. Graça e paz é o desejo, é o cumprimento, são as bênçãos que os cristãos têm decorrentes da purificação obtida no sangue de Cristo. Muito bem, então agora podemos perceber uma outra característica. Nós, como cristãos, somos um povo abençoado. Versículos 3 a 9 é um texto muito rico da palavra de Deus. Leia-o na sua Bíblia e verifique que ele está mostrando o seguinte, que nós temos essa bênção sobre 3 aspectos. Nós somos abençoados com a regeneração, que nós já mencionamos. Nós somos abençoados até com as provações. E nós somos abençoados com a alegria pela glória futura. Eu leio para você os versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por isso, então, podemos dizer que no versículos 10, 11 e 12, finalizando esse nosso primeiro texto, a terceira característica dos cristãos é que todos nós somos salvos. Então, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a nós outros destinadas, investigando atentamente qual era a ocasião ou quais eram as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles, aqueles irmãos do Antigo Testamento, foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, para nós outros, eles ministravam as coisas que agora nos estão sendo anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu nos pregam o Evangelho. Querido amigo, temos uma salvação especial, somos um povo especial, o privilégio de sermos cristãos reside também nessa salvação que tem 3 características. A nossa salvação vem desde o passado, ela foi planejada por Deus na eternidade, ela foi profetizada pelos antigos servos de Deus, ela foi proclamada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica dessa salvação é que a nossa salvação tem um conteúdo singular.
Ela é uma graça destinada desde a fundação dos séculos para todos que confessam, para todos que invocam o nome do Senhor. Ela é baseada nos sofrimentos de Cristo, no seu sacrifício redentor. A sua exaltação envolve a ressurreição, a ascensão, a sua entronização, e por isso Ele é Senhor, e por isso Ele é Salvador. Mas a nossa salvação é, conforme o versículo 12, é o próprio Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do desejo de Deus, que quer se relacionar conosco. O Evangelho foi destinado a nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. A salvação não é para os anjos. Jesus morreu por você e por mim. Por isso, definitivamente, é um privilégio sermos cristãos. Que o Senhor te abençoe com essa reflexão e que você se alegre por ser um cristão. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.